Erro de tipo acidental, para finalizarmos o tema erro de tipo, tá? Falamos que o erro de tipo pode ser essencial ou acidental. Esgotamos a análise do erro de tipo essencial, tá? Todas as suas distinções, suas espécies, suas consequências jurídicas e etc. Agora, erro de tipo acidental, já passei para vocês a diferença de um para o outro. O erro de tipo acidental, portanto, é aquele que atinge aspectos irrelevantes para o direito penal. Para o direito penal, o erro agora não tem nenhuma relevância, não altera absolutamente nada o crime, tá? E por que não altera absolutamente nada o crime? Porque o erro de tipo acidental, ele não exclui o dolo. Se ele não exclui o dolo, o indivíduo realiza a conduta com consciência e vontade. Se ele realiza a conduta com consciência e vontade, ainda que em erro, sendo esse erro ocorrido por um acidente, ele vai responder pelo crime da mesma forma. Não muda absolutamente nada, tá bom? Vamos seguir então para verificar quais as hipóteses caracterizadoras do erro de tipo acidental. Portanto, já gravem aí, erro este que não elimina o dolo, tá bom? Analisando o primeiro tipo de erro acidental. O primeiro que nós temos aí é o chamado erro de tipo em que o acidente se dá sobre o objeto material. Pessoal, informaçãozinha rápida aqui, porque vocês já sabem disso. Tá? Quando nós estudamos objeto jurídico e objeto material, agora há poucos dias atrás, tá? Há pouco tempo atrás, quando nós falamos de objeto do crime, nós estudamos objeto jurídico e objeto material. Lá no estudo do objeto material, eu disse para vocês que o objeto material é aquele sobre a qual recai a conduta do agente. Ou seja, o objeto material nada mais é do que a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta do agente. Lembram-se disso? O objeto material é o objeto de ataque da conduta. E ele é direcionado à pessoa ou a coisas, ok? Então agora o erro de tipo que nós vamos analisar aqui no item 1 é o erro de tipo acidental sobre o objeto material. E qual é o primeiro deles que nós temos aí? Sobre o objeto material, coisa ou pessoa. Então o primeiro que nós vamos analisar é o erro sobre a coisa. Erro acidental que recai sobre o objeto material, coisa. Tá? Então, erro sobre a coisa. No erro sobre a coisa, porque é um erro acidental, não há exclusão do dolo. Professor, já repetiu isso 10 vezes. Eu preciso repetir para vocês memorizarem esse negócio. Tá? Se não exclui o dolo, pessoal, não afasta o caráter criminoso da conduta. Tá? Não afasta o caráter criminoso do ato praticado pelo agente. Agora aqui o agente erra sobre uma situação fática juridicamente irrelevante. Por direito penal isso não tem valor nenhum. Exemplo de erro irrelevante ao direito penal, que a conduta do agente recai sobre a coisa. Portanto, o objeto material de ataque da conduta dele. Né? Imagine que o indivíduo vê uma caixa de papelão fechada, tá? E essa caixa de papelão está lá escrito o nome de um determinado produto. Vamos imaginar que está lá escrito o nome de um determinado sabonete. Tá? O indivíduo vê a caixa lacradinha, indicando que tem sabonete dentro da caixa e ele pretende subtrair sabonetes. Ele vai lá e subtrai essa caixa de papelão com os dizeres em volta, sabonete tal, e ele leva esse sabonete embora. A hora que ele chega na casa dele, ele vai lá e mete a faca naquele papelão, abre a caixa, na verdade lá dentro está cheio de chicletes. E aí ele fala, pô, chiclete não me serve, eu não quero chiclete, eu queria sabonete. Aí ele fala, chiclete não serve para nada, vai lá e joga tudo fora. E aí ele vira lá depois e alega isso. Ele falou assim, ó, na verdade quando eu subtraí, eu achei que eu estava subtraindo sabonete. A hora que eu cheguei em casa que eu vi que era chiclete. Chiclete eu não queria ter subtraído. Para o direito penal, isso muda alguma coisa? Não muda absolutamente nada. É totalmente irrelevante. Não importa se ele queria subtrair sabonete
e subtraiu chiclete, se ele queria subtrair bombom e subtraiu balachita. Por direito penal, não é a marca, não é a qualidade, não é o tipo de produto, é o bem jurídico, é a coisa. É isso que é relevante. Portanto, ele vai responder pelo crime de furto da mesma forma, não muda absolutamente nada. Houve um erro por parte dele? Sim, mas o erro é chamado acidental e não essencial. Elimina o dolo dele de forma alguma. Quando ele subtraiu, ele tinha consciência e vontade de subtrair. Ele só equivocou-se sobre o produto que ele estava subtraindo. É crime do mesmo jeito, não muda absolutamente nada, tá bom? Objeto material, coisa. Agora o objeto material, pessoa. Tá? O objeto material, pessoa, erro sobre a pessoa, esse vem inserido no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. O erro sobre a pessoa, ele ocorre quando o agente, quando o sujeito, quando o indivíduo atinge pessoa diversa da pretendida. Ele atinge pessoa diversa da pretendida. Ele confunde a vítima com... Ele confunde a pessoa que ele atingiu com a vítima visada por ele. Tá? Então ele quer atingir uma pessoa e acaba atingindo outra pessoa distinta, diferente. Exemplo clássico que vocês vão encontrar na doutrina: irmãos gêmeos ou sósias. São as situações. Tá? Então, o indivíduo quer atingir uma pessoa A e, ao olhar a pessoa, ele acredita que é a pessoa A, atira e mata. Depois de morto, ele vai verificar, não é a A, é a B. Só que um era gêmeo do outro, ou um era sósio do outro. Muito parecido, características físicas de um com o outro. Portanto, matou a pessoa errada. Esse erro é acidental. Não muda absolutamente nada o interesse jurídico penal quanto à conduta ilícita. Tanto é que, se você questionar ele, você tinha vontade e consciência que estava matando alguém, ser humano? Ele fala assim, só que eu pensei que era o A e não o B. Erro, mas esse erro é acidental. O tipo penal tutela, protege a vida humana. Não diz que é a vida do sujeito A ou do sujeito B. Vida é vida. Tá bom? Essa é a hipótese. Qual a consequência jurídica dessas situações, dessas hipóteses? Pessoal, o artigo 20, parágrafo 3º, vai lá e diz o seguinte, ó: aplicam-se as qualidades e condições da vítima pretendida, da vítima visada. Olha o que diz o parágrafo 3º do artigo 20, ó: erro sobre a pessoa. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Está dizendo, é irrelevante. Tá? Não se consideram, neste caso, as condições ou as qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Portanto, eu matei A. O legislador vai lá e diz o seguinte, olha, não se analisa as condições desta vítima que morreu, mas sim daquela que você queria matar. É como se você vai responder pelo crime de homicídio como se tivesse matado aquela que encontra-se viva. Tá? Recai sobre esse que você morreu todas as circunstâncias que recairia sobre aquela que você pretendia matar. Ok? Tranquilo? Entenderam isso? É isso que dispõe o artigo 20, ou seja, não muda absolutamente nada. Então veja alguns exemplos para vocês entenderem isso. Imagina o seguinte, o pai chega em casa e a filha está aos prantos em casa. E o pai, assustado, pergunta para a filha, o que aconteceu, minha filha? Ele vira e fala o seguinte, olha, o vizinho nosso aqui acabou de sair daqui de casa agora e ele me estuprou. Tá? O pai fica enlouquecido. Pega um revólver e fala, agora eu saio e eu mato esse filho da puta. E sai à procura do estuprador. Ele conhece, é vizinho dele. E num determinado ponto da cidade, ele à distância olha e fala, tá lá o estuprador. Aponta a arma para ele e mata. Assim que houve a morte, ele verifica que o vizinho dele acabou de chegar na casa dele lá. Que o que ele matou foi o irmão do vizinho
que era gêmeo, ou uma outra pessoa diversa ao vizinho que era sósia dele, ou seja, tinha as mesmas características físicas. Ele não queria ter matado aquela pessoa, ele queria ter matado o estuprador. Vai recair sobre essa pessoa que ele matou, que é um terceiro estranho ao estupro, vai recair sobre esse indivíduo, esse terceiro, todas as circunstâncias que recairia sobre o estuprador, que ele não conseguiu matar. Ele vai responder como se ele tivesse matado o estuprador, quando na verdade ele matou um inocente qualquer. Então veja, se no caso ele tivesse matado o estuprador, ele teria cometido o crime de homicídio por relevante valor moral, que é um homicídio privilegiado, mas ele matou um terceiro, mas matou o terceiro por equívoco. Ele vai responder pelo crime de homicídio? Vai, mas é um homicídio qualificado? Não, ele vai continuar respondendo por homicídio privilegiado. É como se ele tivesse matado o estuprador. É como se ele tivesse matado pelos mesmos motivos, pelas mesmas consequências do estuprador. Portanto, ele vai continuar respondendo pelo crime de homicídio privilegiado, mesmo não tendo matado o estuprador, tendo matado um terceiro inocente, o que poderia caracterizar até um homicídio qualificado aí, na hipótese concreta. Mas em decorrência do erro dele, ainda sendo um erro acidental, ele vai responder por homicídio privilegiado. Ok? Tranquilo? Responde como se realmente tivesse matado o estuprador. É o que diz o parágrafo 3º do artigo 20 do Código Penal. Tá? Imagina uma outra situação diversa agora. Tá? O traficante, ele tem lá o seu grupo de assistentes, de auxiliares e etc. Ele tem os seus funcionários. Tá? O traficante é quase que um empresário do crime. Tá? E aí, um usuário não pagou o traficante. E como que se cobra o usuário que não paga? Matando. E aí, então, o traficante solicita ao funcionário dele que vá no encalço do usuário inadimplente e mate o usuário. E o funcionário atende. Só que o funcionário que vai lá matar, não mata o usuário inadimplente. Mata um sósia do usuário inadimplente. Mata um terceiro que nem usuário de drogas é. Nesta situação agora, veja, o traficante que mandou e o seu funcionário que matou vão responder autoria e participação pelo crime de homicídio qualificado pela torpeza. Ainda que o indivíduo que morreu nem usuário de drogas fosse, muito menos inadimplente. Mas ele responde como se tivesse matado o usuário inadimplente. Portanto, se ele tivesse matado o usuário inadimplente, ele responderia pelo homicídio qualificado. Qualificado por qual motivo? Motivo torpe. Questão de dinheiro, recebimento de dinheiro de dívida. Torpeza isso. Famosa, comparado lá com a paga. Portanto, homicídio qualificado. Mas o que morreu não era usuário e nem estava devendo para o matador. Mas não importa, recai sobre aquele indivíduo que morreu todas as consequências que recairia no usuário que continua vivo. Tá? Então é engraçado isso, mas é assim que funciona. Ele vai ser julgado como se tivesse matado o indivíduo que às vezes está lá assistindo o júri. Tá? Vai recair sobre o morto todas as condições daquele que está vivo. Não importa. Houve o erro aí. Esse erro é irrelevante, é acidental, não muda absolutamente nada. A única coisa que a lei fala é que ele mata como se tivesse, ele responde como se tivesse matado aquela pessoa que ele pretendia matar e não conseguiu matar. Tá bom? Esse é o erro. Falamos do erro sobre a coisa, falamos do erro sobre a pessoa. Fácil, tranquilo, qualquer uma das duas situações incide sobre o objeto material. Segunda forma agora é o erro na execução. Tá? Agora o erro na execução, diferente. O erro na execução não tem mais a confusão mental que eu acabei de mencionar. Aqui no erro da execução, o erro não consiste em desempenhar, de realizar, de executar o crime. Ou seja, agora aqui no erro da execução, ele não confunde uma pessoa com a outra, ele não troca uma pessoa pela outra. Ele não verifica que aquele tem as características semelhantes com o que ele pretendia. Não é isso agora. Agora aqui no erro na execução, ele erra a pontaria. Tá?
ele mira numa pessoa e a pessoa é a certa, é a determinada, é aquela que ele quer matar mesmo. E é nela que ele mira para acertar. Só que ao invés de ele acertar ela, ele acerta um terceiro. Tá? Ele acaba acertando uma outra pessoa ou ele acaba acertando uma outra coisa. Tá? Então, ó, eu quero matar o indivíduo A, eu vejo o indivíduo A, é ele mesmo, não há dúvida. Então, por exemplo, eu quero matar o meu pai. Tá? Aí eu saio no encalço do meu pai e vejo que ele está num bar, sentado lá numa mesa, jogando uma partidinha de truco com os amigos dele. É o meu pai que está sentado lá, não tenho dúvida que é ele. Tá? Aí eu aponto a arma na direção do meu pai e puxo o gatilho. Ao puxar o gatilho, eu erro a pontaria e acerto um terceiro que está do lado do meu pai na mesa. Agora houve erro na execução e não erro na pessoa. O erro sobre a pessoa seria diferente. Eu vejo 4 pessoas sentadas numa mesa e aí tem um lá com as mesmas características do meu pai e eu acho que é meu pai. Eu atiro e acerto aquela pessoa. Verifico que não é o meu pai, é um sósia do meu pai. Agora é o erro sobre a pessoa. No erro na execução, o indivíduo tem certeza que é a pessoa e é a pessoa pretendida. Ele atira na direção daquela pessoa pretendida, mas ele erra o alvo, ele erra a pontaria, ele é ruim de tiro, ele é ruim de pontaria. Tá? E ele acaba acertando uma outra pessoa ou ele acaba acertando uma outra coisa. Erro na execução. Esse erro na execução, ele se subdivide. Eu tenho dentro do erro na execução chamado aberratio ictus. Aberratio ictus. Onde que está o aberratio ictus? Lá no artigo 73 do Código Penal. Vamos lá dar uma lidinha no 73 do Código Penal, para vocês acompanharem isso e não se equivocarem quanto a essa situação. Ó, 73 diz assim, ó, erro na execução. Então, o aberratio ictus está dentro do artigo 73, que é uma forma de erro na execução. Tá? Então, aqui no 73 do Código Penal, estou tratando de erro em relação à pessoa. Vamos lá, o que diz o 73? Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código Penal. Ponto. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 do Código de Processo Penal, que é o concurso formal de crimes. Então vamos lá. Erro na execução pode ser subdividido, primeiro, em aberratio ictus. Onde está o aberratio ictus? No artigo 73 do Código Penal. Atinge pessoa diversa da pretendida. Quero atingir o meu pai, está lá sentado jogando, atiro e acerto o amigo do meu pai que está ao lado dele. Tá? Na primeira parte do artigo 73 que eu acabei de ler, eu tenho o chamado aberratio ictus com resultado único ou com unidade simples. Agora, na primeira parte do artigo 73, o agente só atinge o terceiro, que é esse exemplo que eu acabei de passar. Você está vendo o teu pai sentado lá na mesa com mais 3 indivíduos, você atira para acertar o seu pai e você acerta o amigo dele que está ao lado. Ok? Você acaba atingindo só o terceiro. Eu quero matar o indivíduo A, por erro eu acerto o indivíduo B. Como solucionar essa questão? O que diz o artigo 73 que eu acabei de ler agora para vocês? Ele diz, aplica-se a regra do artigo 20, parágrafo 3º. Acabamos de falar do artigo 20, parágrafo 3º. Eu vou responder pela morte deste terceiro como se eu tivesse matado o meu pai. E o meu pai está vivo. Ok? É a mesma regra do artigo 20, parágrafo 3º que nós acabamos de falar. E na segunda parte do artigo 73 do Código Penal, aí nós temos o chamado aberratio ictus com resultado duplo, onde ambos são atingidos. Então, veja, eu atiro
para matar o meu pai, eu acerto o meu pai e ao mesmo tempo eu atinjo o amigo dele que está ao lado dele. Então, por exemplo, dou um tiro, o tiro pegou na cabeça do meu pai, transfixou e acertou o amigo dele que estava alguns metros à frente. Portanto, agora eu matei o meu pai e matei também um terceiro, que eu não pretendia matá-lo. O que diz o artigo 73, segunda parte, que eu acabei de ler agora para vocês? Ele descreve a hipótese de aberratio ictus com resultado duplo. O que diz o 73, segunda parte? Nesta situação, que eu acabei de exemplificar para vocês, o agente vai responder pelos dois crimes em concurso formal, artigo 70 do Código de Processo Penal. Tá? Ele vai responder pelos dois resultados morte. Tranquilo? Fácil. Só você dividir o artigo 73, primeira parte, segunda parte, você vai conseguir resolver isso tranquilamente. O erro na execução também é denominado, também é chamado, também é subdividido em aberratio criminis. O aberratio criminis vem no artigo 74 do Código Penal. Agora é quando o indivíduo atinge bem jurídico diverso do pretendido. Vamos lá, ao 74. Resultado diverso do pretendido. Olha o que diz o 74. Fora dos casos do artigo anterior, ou seja, está eliminando as hipóteses de aberratio ictus. Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Ponto e vírgula. Se ocorrer também um resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 do Código de Processo Penal. Vocês veem que não muda muito do aberratio ictus, o agora aberratio criminis, do artigo 74 do Código Penal. Ou seja, quando você fala de artigo 73 e artigo 74, você está tratando de erro da execução nos dois artigos, não muda absolutamente nada. É que às vezes você olha o artigo 74 e parece que é algo diverso de erro na execução, mas é erro na execução da mesma forma, não muda absolutamente nada. A única diferença é que o artigo 74 trata de atingir bem jurídico diverso do pretendido. Então, vamos lá. Primeira parte e segunda parte do artigo 74. Na primeira parte, assim como nós fizemos na análise do 73, na primeira parte eu tenho agora o aberratio criminis com resultado único ou com unidade simples. Nessa hipótese, ocorre quando o agente só atinge o bem jurídico diverso do pretendido. Então, imagina, exemplo, o indivíduo arremessa uma pedra porque ele tem como intenção danificar uma vidraça. Mas em decorrência do erro na execução, o erro na pontaria, né, no momento dele lançar essa pedra para danificar a vidraça, por erro na execução ele atinge a cabeça de uma pessoa e lesiona essa pessoa. Olha, ele queria danificar a vidraça, atirou a pedra para danificar a vidraça e acabou atingindo uma pessoa. Bens jurídicos diversos. Tá? Aberratio criminis, erro em relação ao crime. Queria cometer um dano, cometeu uma lesão corporal. Queria atingir um objeto, atingiu uma pessoa. Ok? Veja a diferença. Essa é a situação. Qual é a solução dada pelo Código Penal, artigo 74, primeira parte? O legislador, na primeira parte do artigo 74, diz que o agente só responde pelo resultado. O agente só responde pelo resultado desde que prevista a forma culposa. Ou seja, no exemplo que eu acabei de dar para vocês, o indivíduo vai responder só pelo resultado. Qual foi o resultado? Só lesão corporal. E temos lesão corporal culposa? Temos. E se nós não tivéssemos lesão corporal culposa? Ele não responderia por absolutamente nada. Nesse caso, a lesão gerada no terceiro é atribuída à responsabilidade dele em decorrência do erro, da aberratio criminis, erro na execução, é atribuída a ele na forma culposa. Portanto, ele vai responder por lesão corporal culposa. Você vai falar assim, mas e o dano que ele queria ocasionar? Ele não responde por tentativa de dano? Não. Tá? O dano, a tentativa do dano fica absorvido pela lesão corporal culposa ocasionada
por determinação do legislador no artigo 74, primeira parte, tá bom? Artigo 74, segunda parte, ainda dentro do erro na execução pelo aberratio criminis. Agora, no 74, nós temos aberratio criminis com resultado duplo ou com unidade complexa. Muda, tanto faz. Tá? Então, veja, agora, nessa hipótese, o sujeito atinge o bem jurídico pretendido, visado, e também o bem jurídico diverso daquele pretendido, por causa do erro na execução. Então, o mesmo exemplo da vidraça. O indivíduo atira uma pedra para danificar a vidraça, ele danifica a vidraça e, ao mesmo tempo, ao danificar a vidraça, a pedra passa e bate na cabeça de alguém e lesiona. Tá? É a mesma situação. No primeiro exemplo, ele queria danificar e só lesionou. Agora, ele quer danificar, ele danifica e lesiona. Tá? Em decorrência do erro. Como o artigo 74, segunda parte, soluciona o problema? Da mesma forma que o 73. O que diz o 74, segunda parte? Nessa hipótese agora mencionada, o agente responde pelos dois resultados em concurso formal. Vai responder pelo dano e pela lesão corporal culposa em concurso formal, tá? Não muda absolutamente nada quanto a isso. Último item para a gente finalizar isso aqui, que você não encontra no Código Penal, nós não temos uma norma no Código Penal estabelecendo, ele vem da doutrina, é o chamado aberratio causa, ou mais conhecido como erro sobre o nexo causal. Tá? Erro sobre o nexo causal. Esta situação de erro, ela é inserida na doutrina, vocês encontram na doutrina. No Código Penal eu não tenho nenhum artigo, nenhum parágrafo para indicar para vocês. Ó, o erro sobre o nexo causal está em tal artigo ou em tal parágrafo. Essa é uma construção doutrinária, tá? Então vamos lá. O que vem a ser o chamado erro sobre o nexo causal, tá? O erro sobre o nexo causal não é erro na execução, tá? Por isso que eu não estou tratando do erro sobre o nexo causal dentro do erro da execução, tá? O erro sobre o nexo causal não é erro na execução, tá? Portanto, ele não consta do Código Penal, conforme eu já mencionei. É classificação doutrinária. Vamos entender isso? O que é o erro sobre o nexo causal? Veja, no erro sobre o nexo causal, o agente atinge o resultado pretendido, porém, olha, nexo causal, tá? Por meio de uma relação de causalidade diferente da imaginada. O resultado que ele pretendia obter se dá, ocorre, mas ocorre de forma diferente daquela que ele pretendia que ocorresse. Não entendi nada. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil? Imagine vocês a seguinte situação. Eu quero matar alguém. Essa é a minha pretensão, esse é o meu dolo. Tá? E aí eu convido essa pessoa para fazer junto comigo a travessia de uma ponte. A ponte alta. Lá embaixo tem um rio profundo, extenso. E eu sei que esse indivíduo que eu pretendo matá-lo, ele não sabe nadar. Aí eu simulo lá uma situação para uma travessia da ponte. Quando a gente está no meio da ponte, eu dou uma olhada lá embaixo no rio, vejo que nós estamos bem no leito do danado. E aí eu empurro esse indivíduo da ponte para que ele caia lá na água e morra afogado, porque ele não sabe nadar. Só que quando eu o empurro, ele está descendo, ele bate com a cabeça numa pilastra de concreto da ponte e quando ele bate na água, ele já cai morto. Ele morreu por traumatismo craniano. Eu queria matá-lo por afogamento, empurrei, ele bateu com a cabeça na pilastra, teve traumatismo craniano e morreu antes de bater na água. Retirado o corpo, submetido a exame, diz lá, morte, causa da morte, traumatismo craniano. Eu não queria matá-lo por traumatismo craniano, eu queria matá-lo por afogamento. Muda alguma coisa essa condição da morte dele? Não muda absolutamente nada. Eu vou responder da mesma forma. Houve um erro sobre o nexo causal. Queria matá-lo por afogamento, ele morreu por traumatismo craniano. Pessoal,
Lá atrás, alguns vídeos aí, algumas aulas atrás, nós falamos de um assunto muito parecido com esse, né? Vocês vão virar e vão falar assim para mim, mas professor, esse erro sobre o nexo causal não é o tal do dolo geral, que o senhor falou lá atrás? Não é aquela mesma situação de dolo geral? Lembra-se do dolo geral? O dolo geral, o indivíduo vai lá dar uma paulada na cabeça de alguém para matá-lo, acreditando que ele está morto, ele abre um buraco e joga terra sobre o corpo. Na verdade, ele morre por sufocação. Tá? Dá uma paulada na cabeça de alguém, achando que está morto, joga-o no rio. Ele morre por afogamento. Não é o mesmo caso aqui agora? E aí? Qual é a diferença do erro geral pro agora? Qual a diferença do dolo geral pro agora erro sobre o nexo causal? Conseguem identificar? Ou não? É possível a identificação da diferença de uma coisa para outra? Qual é a diferença? Lá no dolo geral, é imprescindível a existência de duas condutas. E aqui? Aqui houve uma única conduta. Eu só empurrei. Ele desceu, bateu com a cabeça na pilastra e já caiu na água sem vida. No erro sobre o nexo causal, eu obtenho o resultado mediante a realização de uma única conduta. No dolo geral, eu preciso de duas condutas. Essa é a diferença de uma coisa para outra. Tranquilo? Encerramos, pessoal, erro de tipo essencial e erro de tipo acidental. Já estão craques nesse assunto. Nosso próximo tema, para o nosso próximo encontro, será iter criminis. Até a próxima.